Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Sniper, Ghost Shooter. Fique atento a spoilers. O filme começa na Síria, onde terroristas pretendem assassinar reféns americanos em uma praia. Miller dirige uma equipe de atiradores em suas posições de tiro para eliminar o terrorista. Os terroristas querem registrar a morte dos reféns como vingança contra os americanos. A equipe espera por Miller, as ordens de seu comandante, antes de agir. Surpreendentemente, um dos terroristas é uma criança e eles o ordenam a matar um dos reféns. Quando Miller ordena que Beckett atire, ele hesita. Então Miller ordena que Barnes atire sem tempo de sobra. No entanto, Barnes erra e os terroristas ficam alarmados e matam um cativo. Depois disso, a equipe de atiradores e o helicóptero de combate matam todos os terroristas que fogem da costa. Embora seu objetivo de assassinar o terrorista seja alcançado, um refém é morto. Miller liga para Beckett e pergunta sobre o incidente, mas Beckett jura fazer melhor da próxima vez. Cervantes e Rojas mais tarde comemoram seu sucesso em Istambul, na Turquia, festejando em um pier com Beckett e Aunus. Aunus menciona sua última missão enquanto comemora, o que deixa Beckett desconfortável, e ela o culpa por congelar. Beckett os deixa e toma sua cerveja sozinho. Cervantes o acalma e o exorta a relaxar. Beckett agradece e diz que quer um tempo sozinho. Depois que Cervantes deixa Beckett sozinho, uma mulher olha para ele e vai embora. Beckett persegue a mulher até o final do pier, flerta com ela e começa a discutir seus negócios em Istambul. À distância, o homem suspeito se aproxima do telhado do prédio abandonado, saca um rifle de precisão e aponta para Beckett. Felizmente, Biddle, o major de Beckett, atira no atirador. Ele imediatamente liga para Beckett e pede que eles se encontrem. Beckett está conversando com Biddle quando a mulher vai embora sem que ele perceba. Mais tarde, Beckett e Biddle se encontram e o avisam de que o atirador está prestes a matá-lo e para ser cauteloso da próxima vez. Miller o informa sobre a operação na Síria, e Beckett diz a Biddle que hesitou porque um dos terroristas é criança. Biddle recomenda que ter consciência não é ruim, mas não deve obscurecer seu julgamento. Depois disso, a equipe se reúne para encontrar o coronel para sua próxima missão, proteger um gasoduto na Geórgia de terroristas. A mulher que Beckett conheceu no cais reaparece. Ela se apresenta como Slater e assume o comando da operação. A missão deles é remover os atiradores inimigos, e Slater fornecerá a eles backup de drones. A equipe chega no dia seguinte à estação de bombeamento na Geórgia e Slater descreve o procedimento em detalhes. Eles devem defender um magnata do petróleo chamado Killian Grum quando ele chega à estação por 2 horas. Gazako, o líder terrorista, lidera os terroristas no ataque a Killian. A equipe assume suas posições designadas fora da estação e inicia a operação. Aunst vê um flash de luz ao longe e informa a equipe, mas é tarde demais. O atirador antitanque do terrorista atira em um dos carros dos guarda-costas de Killian, e o resto dos guarda-costas atira nos terroristas. Durante escaramuça, um atirador de elite avista Rojas e Aunst. O atirador mata Rojas, mas os outros não podem vê-lo, então Slater implanta seus drones para fornecer orientação aérea. Alguém está direcionando o atirador inimigo para seu alvo. O atirador adversário atira em Maines e o terrorista derrota o guarda-costas de Killian. O coronel em comando detecta o terrorista no radar e ordena o disparo de mísseis onde os terroristas atacam. Os homens de Killian o defendem, e Aunus e Beckett tentam ajudar no ferimento do pescoço de Rojas, mas ela morre devido à perda de sangue. Após o conflito, Miller, Slater e seus homens patrulham a área onde os terroristas utilizam o atirador antitanque, espalhando os restos mortais do cunhado de Gazako. Beckett, incrédulo, culpa o coronel Sergei por talvez fornecer informações aos terroristas. Sem mortes entre as forças de Sergei, Beckett suspeita da emboscada. O coronel Sergei envia Beckett para uma estação nas Terras Altas, escoltado por Sajid e um membro da equipe que Beckett está prestes a ingressar, onde protegem um oleoduto. Eles chegam à delegacia, onde encontram homens russos. Eles apenas lutam instantaneamente com Beckett após sua chegada à estação. Andrei, o homem no comando, fica impressionado com suas habilidades e ordena que parem de lutar. Andrei reúne todos do lado de fora e explica como Beckett acaba em seu time.
Beckett é disciplinado por insubordinação e explica que alguém na Geórgia é um traidor que passa secretamente informações para terroristas. Ele perdeu seus amigos, mas os soldados georgianos não sofreram baixas. Andrei sugere que Beckett precisa encontrar mais provas do traidor antes de condenar os georgianos. Ele também precisa encontrar o homem que matou seus amigos e forçá-lo a falar sobre como eles chegaram às suas posições. Depois disso, Andrei e sua equipe monitoram uma estação de escuta e descobrem que ladrões chechenos estão roubando da estação. Os ladrões chegam ao local armados e Andrei quer matar todos. No entanto, Beckett se opõe a isso, acreditando que eles deveriam subjugá-los. Andrei então ordena que Beckett demonstre como fazer isso. Enquanto os outros se reúnem atrás dele, Andrei se prepara para atacar. Beckett tenta negociar com os ladrões, mas eles fazem movimentos suspeitos. Isso faz com que Andrei atire em um deles, matando todos, exceto um para interrogatório. Mais tarde naquela noite, Andrei e Beckett falam sobre seu passado. Ele diz a Beckett que já esteve nas circunstâncias de Beckett antes, uma criança puxada para o combate. Ele hesita e ignora, mas a criança esconde um explosivo e mata seus companheiros. Andrei avisa Beckett que um atirador competente deve perder sua humanidade para matar sem hesitação. No dia seguinte, Sajid vê terroristas nas montanhas, antecipando que são os chechenos para resgatar seu cativo. Imediatamente, eles colocaram bombas em várias áreas e se prepararam para a escaramuça. Todos se posicionam enquanto Andrei e os demais defendem a estação. Por outro lado, Beckett e Sajid se posicionaram atrás das rochas para ajudar o atirador. Alguns momentos depois, os chechenos invadem a estação e começam a atirar. Andrei e sua equipe protegem a estação matando todos que veem e ativando os explosivos que plantam. Ele usa sua arma de assalto para afastá-los, mas eles atiram um RPG na estação, deixando-os indefesos. Quando os chechenos notam Beckett, eles disparam um RPG contra eles, do qual Sajid e Beckett conseguem escapar. Beckett pousa em segurança e procura por Andrei. Ao mesmo tempo, Sajid os trai e planeja assassinar Beckett para se juntar a eles. Mais tarde, eles trazem Andrei e tentam decapitá-lo. Felizmente, Beckett responde bem a tempo, atira em todos, incluindo Sajid, sem hesitar, e salva Andrei. Depois disso, Andrei elogia Beckett por não hesitar em atirar em Sajid, e a liberdade condicional de Beckett termina. Ao retornar à base, Beckett recebe imediatamente a tarefa de encontrar Motershed na Geórgia. Ele recupera as cinzas do cunhado de Gazakhl para encontrar Gazakhl e obter informações sobre quem os forneceu suas informações. No dia seguinte, Motershed o acompanha até a localização de Gazakhl enquanto um dos drones os auxilia. O drone localiza os inimigos, mas não consegue identificá-los. Momentos depois, eles se encontram com os homens de Gazakhl e Motershed devolve os restos mortais. Beckett então pergunta quem forneceu a eles as coordenadas da equipe de atiradores. No entanto, ele não está convencido pela afirmação do terrorista de que foi um presente dado por Deus. Gazakhl de repente se aproxima deles e insiste que eles não mentem. O coronel então interfere ao perceber os terroristas em perigo, então ele despacha um míssil para salvar seus homens. Beckett então vê um terrorista com um Togobok e um uplink de satélite. Logo depois, o míssil bombardeia seu local. Felizmente, Beckett e Motershed o evitam a tempo. De volta à base de operação, Slater exige uma explicação dos dois sobre por que eles se encontraram com Gazakhl. Beckett diz a ela que notou o terrorista carregando um Togobok com monitoramento de uplink por satélite e suspeita que eles o usaram para saber suas coordenadas. O coronel contata Beckett pelo celular de Slater e ordena que Beckett cumpra sua nova missão retornando ao seu time e defendendo Killian. Cervantes cumprimenta Beckett quando ele chega à estação de bombeamento na Geórgia no dia seguinte e diz a ele que os outros estão em uma missão nas terras altas ao descobrir a localização de Gazakhl na área. Eles então correm para sua equipe enquanto Beckett antecipa o perigo da operação, sabendo que suas coordenadas estão expostas. Em algum lugar na região de Kutaisi, Miller, Barnes e Aunce estão nas terras altas, fornecendo apoio de longo alcance para as tropas terrestres. Drones monitoram a sobrecarga enquanto os terroristas rastreiam Miller e os outros atiradores. Para distrair os atiradores, os terroristas atiram em um dos soldados de infantaria. O atirador adversário tenta atacar Aunce, mas erra. Aunce relata prontamente a localização dos terroristas na Casa Branca. No entanto, ela leva um tiro no ombro.
Então Barnes corre até ela e presta os primeiros socorros. Beckett e Cervantes chegam bem a tempo e instruem Miller a tirar o colete com o GPS. Enquanto isso, os soldados de infantaria entram na Casa Branca, mas, infelizmente, os terroristas se foram. Slater e Sergei então chegam e inspecionam o local. Beckett novamente traz à tona a questão do drone, mas Slater permanece cético. Eventualmente, Miller e Sergei consideram sua reivindicação. Depois disso, Beckett e os outros reabastecem suas munições na base de operação. Pouco depois, o coronel visita a equipe de Miller e Miller revela o problema do GPS do drone e que a residência de Gazako em Kutaisi era uma armadilha. Miller acredita na teoria de Beckett e o apoia. O coronel então considera o assunto e dá novas instruções. O coronel revela sua próxima tarefa: eliminar Gazako e suas tropas. De acordo com imagens de satélite, Gazako planeja um ataque à estação no dia seguinte. Os reforços chegarão ao anoitecer para lidar com os terroristas restantes na posse de Gazako. Miller acredita que é uma ideia horrível se os terroristas puderem ver os drones, mas Slater diz que é impossível. O coronel ordena que não usem seus aparelhos de GPS e se preparem para o ataque. Miller e sua equipe chegam ao destino. Beckett tem um mau pressentimento sobre a expedição e diz a Miller que o ataque pode acontecer hoje e não amanhã porque a estação está vulnerável. No entanto, Miller o informa que viu o movimento de Gazako indo para a base em fotos de satélite. Beckett então conta a ele como eles chegaram às coordenadas, que ele imaginou ser por meio da rede de drones. Beckett convence Miller de que as informações que receberam podem ser falsas. Eles imediatamente voltam para a estação. Enquanto isso, na estação, Gazako inicia o ataque, com poucos soldados para defender a estação que estão indefesos. O coronel e Slater pedem reforço da base, mas vai demorar. Miller e outros chegam logo depois e apoiam os soldados. Os atiradores adversários agora estão cientes deles e começam a caçá-los. Beckett localiza o terrorista segurando Togoboki e atira neles. O encontro termina quando ele finalmente avista Gazako e o elimina, fazendo os terroristas recuarem. O filme termina com Beckett se reunindo com Cervantes, Aunce e Barnes. O coronel então informa que continuará servindo como operador de campo. Enquanto isso, Slater espera que Beckett no pier se desculpe por não acreditar em sua afirmação inicial sobre a questão do drone. Beckett não se importa e oferece a ela uma bebida que ela aceita.